Agora são 19h10, nós estamos aí a 10 minutinhos do horário previsto no edital, aguardamos 10 minutos para que todos pudessem ingressar no ambiente virtual. E hoje nós temos a Assembleia Geral, né, previamente convocada e aberta a todos os associados, para que a gente pudesse discutir algumas pautas, né? Entre elas é a recomposição de cargos da diretoria, né, que é em virtude da atual renúncia do atual tesoureiro. Temos também a eleição de novos membros da diretoria e conselho para cargos de suplente de tesouraria e suplente de conselheiro. E, por fim, nós temos a análise e aprovação de possíveis ações judiciais a serem ajuizadas pela associação, né, dos multiproprietários do condomínio Solar das Águas Parque Resort, né? Inicialmente, né, a gente precisa definir aqui um presidente para essa solenidade, né? Pode ser a Cíntia, que é presidente da associação, pode ser algum outro membro. Pode colocar meu nome, Ana. Certo. Perfeito. E como secretário, normalmente, né, eu me candidato em virtude da ata e tudo mais, para que a gente possa, né, simplificar aqui os trabalhos. Se todos estiverem de acordo, tanto com a Cíntia na presidência dessa Assembleia, quanto eu no secretariado, a gente pode continuar. Eu vou iniciar, então, compartilhando. Boa noite, pessoal. aqui. Desculpa o atraso, viu? Tranquilo. Então, antes até de compartilhar a tela aqui, vou ressaltar que no nosso chat aqui tem o link onde vocês vão fazer a inscrição, né, confirmar a presença de vocês. Pode clicar no link e fazer o preenchimento. A observação que eu publiquei, como foi sugerido pelo Dr. Rafael, eu publiquei no grupo dos associados, se for mais fácil o acesso. Então, aqui nós temos o edital, né, que já foi lido. E vamos partir para a primeira pauta da nossa noite, né? Que é a recomposição de cargos da diretoria em virtude da renúncia do atual tesoureiro, né? Todos conseguem verificar a tela? Estou vendo. Positivo. Então, aqui nós temos a composição, né, inicial, que é a presidente Cíntia Souza Borges, o vice-presidente Leandro de Oliveira da Silva, tesoureiro Alexandre Zancop, primeiro conselheiro o Luiz Fabiano, segundo conselheiro fiscal o Davidson, terceira conselheira fiscal a Andréa Ramires e suplente o Roberto de Paula, né? Haverá essa recomposição, né, com a mudança de alguns cargos dentro da presidência hoje, onde manterá a Cíntia como presidente, né? O Roberto de Paula Genofre, ele ficará como vice-presidente. Nós teremos como tesoureiro, né, o Leandro de Oliveira da Silva. O suplente de tesouraria a gente vai ver agora na segunda pauta. Como primeiro, segundo e terceiro conselheiro não haverá mudanças, tá? Serão o Luiz Fabiano, o Davidson e a Andréa Ramires. E como suplente de conselheiro também a gente verá agora na segunda pauta, tá? Então, neste modelo de recomposição de cargos, né, todo mundo está de acordo? Precisam de tirar alguma dúvida, algum questionamento? Sim, de acordo. De acordo. Podemos atuar pela oposição. Se alguém se opõe, né, pode levantar a mão. Todos conseguem verificar aí, tudo certinho? Certinho. Prezados, então, né, não temos nenhuma oposição, sendo a pauta número 1, né, aprovada por unanimidade. Vamos passar para o item 2, né, que é a eleição de novos membros da diretoria e conselho para os cargos de suplente de tesouraria e suplente do conselheiro.
né? A fim de informação, né? O mandato ele será de 3 anos e é considerado o início da data da formação da associação. Então, a pessoa vai entrar e vai pegar, né, a associação já andando e irá até o final, junto com o restante da diretoria. Opa. Coloquei aqui, né, uma breve explicação sobre o que o suplente de tesouraria faz e o suplente de conselheiro, né? Então, basicamente, o suplente de tesouraria, as principais competências dele é substituir o tesoureiro, né, no momento de sua ausência, quando ele tiver impedido ou tiver alguma renúncia. Ele auxilia os demais membros da diretoria na gestão de recursos, despesas, pode controlar a entrada e saída de recursos financeiros, supervisiona o fluxo de caixa, né? Acompanha a inadimplência, né? E propõe medidas de regularização. Isso também, né? Juntamente com isso com a parte administrativa ali que toda a associação faz toda, né? Então, ele que tem esse principal escopo de trabalho, né? Sendo o suplente do tesoureiro. E o suplente de conselheiro, ele vai substituir qualquer um dos conselheiros, né, que porventura precise se ausentar. E o papel do conselho, né, é fiscalizar o andamento das atividades da associação, aprovação prévia de contas levadas à assembleia, revisão de atos a serem praticados, né? Eles realizam, né, a conferência de atos da diretoria e tudo mais. Então, os dois cargos são de suplentes. E eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber se tem alguém hoje aqui que gostaria de se candidatar a esses cargos. Eu, Luiz Carlos, gostaria de me candidatar a suplente de tesouraria. Cargos suplente de tesouraria. Isso. Se me permite, por favor, Luiz, dá um breve start de você, qual a sua função, o que você faz, para poder entender a tua finalidade, por favor. Tá, então eu sou contador de formação, contador de profissão, né? Moro aqui em São Paulo, tenho uma cota aí também, sou proprietário, né? Do 708, Torre D. Eu entrei aqui junto com vocês aí, né? Nessa luta aí, a partir de terça ou quarta-feira à noite, quando minha esposa, ela tá no grupo lá dos aluguéis, né? Aí um dos senhores colocaram lá o problema, ela já me alertou, aí eu já comecei a me inteirar e tô indo atrás, porque com aquilo que colocaram lá no grupo, né, que a princípio era um X valor, eu já fazendo ali, né, um levantamento só com as DREs, eu já vi que o valor é mais que o dobro do que colocaram no grupo, né? Então isso me preocupa muito, né? Ainda mais quando eu acabei ligando lá na administração, aí me orientaram a entrar lá no Enjoy proprietário, entrei, tive acesso lá a essas DREs, que na minha opinião, né, são DREs que não tem assinatura, que não tem nada, então é um documento que, infelizmente, não dá subsídio para a gente, inclusive, né, falar alguma coisa, a gente parte aqui do princípio da presunção de inocência, né? A gente só tem dúvidas, a gente só quer tirar dúvidas. É isso, então eu tô aqui para somar, né? E aquilo que eu puder ajudar a todos aí, vou estar para ajudar. Perfeito. Temos mais algum candidato ao cargo de suplente de tesouraria? Podemos passar, então, né, à candidatura do suplente de conselheiro. Nós temos alguém, né, que esteja interessado e disponível para ocupar esse cargo? Temos alguma indicação, Cíntia? Eu acho que tem que ficar. Nós temos 31 pessoas participando. Eu acho que, no primeiro momento, a gente tem que deixar bem democraticamente aberto mesmo, para que qualquer um que sinta vontade de estar mais contextualizado com as ações, né, com o norte, porque a diretoria é onde é discutido as ações mais detalhadamente, é onde é debatido com mais detalhes. Então, se tiver aqui uma pessoa dentro dessas 31 associados
que estão fazendo parte, nós estamos abertos mesmo para uma nova participação, uma pessoa que possa contribuir nos pensamentos, nas estratégias, né, com opiniões. Então, gostaria que cada um pensasse e se colocasse à disposição, se sentisse no coração realmente. Sem ter vergonha, gente, porque nós estamos numa luta para nós mesmos, né? Assim como o Luiz Carlos, ele já sacou a necessidade, viu como é importante e como que é alarmante a situação, né? Nós estamos totalmente no escuro. Então, eu acho que a pessoa não precisa ter expertise, gente. Nenhum de nós que estamos na diretoria temos experiência. Eu não tenho experiência como presidente de associação, é a primeira vez que eu sou presidente, e como nenhum dos que estão nos cargos, nos respectivos cargos, tem experiência. Um ou outro já tem experiência em gestão de condomínio, de prédio, mas tem uma enorme diferença. O critério não é experiência, o critério é vontade e posicionamento. Se você tem como contribuir de alguma forma com colocações, ideias, se você tem bom senso, se você tem ideias legais, se você é uma pessoa ponderada, que sabe que pode contribuir com os cabeças pensantes, né? Porque a gente, de uma certa forma, a diretoria é que conduz. Então, não fique envergonhado nesse momento. Esse é um momento que você tem que lutar pelo que é seu também, junto conosco. Amor ao próprio dinheiro, né? E só tomando a palavra aqui, se me permitem, o depoimento do candidato aí foi muito relevante e uma das nossas iniciativas de hoje e dessa associação é ter acesso à maior número de multiproprietários que seja possível, né? E exatamente para levar essas informações que nós temos enquanto jurídico, enquanto associação, levar essas informações para o maior número de pessoas possível, porque nos parece, nas administrações de multipropriedade, de algumas multipropriedades, nos parece que está tudo bem, né? Porque a maior parte não reclama, mas na verdade a maior parte ignora o que está acontecendo e não reclama porque está no ambiente de ignorância e até mesmo de dizer, nem me importo com aquilo. Mas é isso, Luiz Fabiano, tem que se importar porque é de vocês. Então, muito louvável aí a posição não só daqueles que já estão lutando desde o começo, mas desses que estão aderindo porque viram que tem coisa que pode melhorar, coisa que não está tão boa, e entendem que o momento, o ambiente da associação é o melhor ambiente para tentar mudar essa realidade. Só fazendo um adendo, Perfeito. os cargos, eles são voluntários. Então, todos nós estamos aqui com a gana, com o intuito de contribuir para que o nosso empreendimento tenha transparência nas finanças, tenha melhoria nos serviços, né? E que não venha a acontecer como num caso que já houve em Olímpia, que é o caso do Tuti, que foi alarmante, foi né? Como diz os advogados, tem uma jurisprudência aí, ó, um caso que aconteceu, e até hoje os proprietários pagam a dívida do Tuti, que foi uma administradora de condomínio, assim como a Enjoy é conosco, é para o solar, o Tuti era para o Termas Resort, e teve uma conduta muito desastrosa, e que até hoje os proprietários, quem paga a conta são os proprietários, tá, gente? Então, assim, a nossa luta, o nosso engajamento é para que não aconteça nada disso. E não pode sobrecarregar poucos. A gente precisa, se a gente tiver mais braços, a gente não sobrecarrega ninguém e a gente pensa melhor, né? São mais cabeças pensando, a discussão flui melhor. Então, gente, essa vaga é muito importante de conselheiro. Tá em aberto. Eu gostei do conduta desastrosa. Que jeito suave de falar roubaram, adoidado, né?
Pois é, a gente tem que tomar cuidado Jeito, mesmo com o que fala. jeito educado. Isso. Então, prezados, né, diante de todas essas explicações, nós temos alguém aqui que esteja, né, com essa vontade de atuar junto a essa diretoria, a esse conselho? Oi, pode colocar meu nome, por favor? Com quem eu falo? É William Manfrinati de Deus. Bacana. Muito obrigado, William. Muito bom. Parabéns, William, pela sua atitude. A gente agradece muito todo o empenho de todos que estiverem dispostos a ajudar a diretoria. Perfeito. Parabéns. Seja bem-vindo. Então, diante das candidaturas, né, aqui, nós temos alguma oposição a essas candidaturas? Então, né, pessoal? Tem alguém? Alguém levantou a mão? Ah, tá com alguém que está com o microfone aberto, né? Ah, perfeito. Então, né, diante da candidatura, nós não temos nenhuma oposição. Aberta a votação, foram eleitos, né, e empossados por unanimidade, né, aos cargos de suplente de tesouraria e suplente de conselheiro. Agora nós vamos passar para o item 3 da nossa pauta, né, que ela Doutora fala... Ana, depois Diga. eles precisam estar em contato com a administração para passar seus dados Isso. completos e também Os documentos. os documentos e entrar no grupo, tá? Certo. Então, né, agora com as considerações do Dr. Rafael aí, de posteriormente entrar em contato ali com a diretoria, né, ou até mesmo com nós da assessoria, para nos passar os documentos, para que a gente possa, né, fazer a formalização nos documentos da associação. Nesse momento, a gente vai passar para o item 3 da nossa noite, né, que vai falar um pouco sobre a situação jurídica, né, e possíveis ações a serem ajuizadas pela associação. Nesse momento, eu passo a palavra para o Dr. Everton Lemos, né, que é o nosso coordenador jurídico aqui e também sócio do nosso escritório. Boa noite a todos. Você quer ficar com a porta aberta? Você quer que faça o quê? Tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite, Alguém doutor está aí Emer. com o microfone aberto aí? Acho que agora a gente conseguiu o silêncio aí. Pessoal, sempre é uma grande dificuldade a gente obter documentos do empreendimento em relação à sua gestão. Hoje à tarde, trabalhando junto com uma das membros aí da associação, né, da sua diretoria, entrando mais a fundo no portal de uma forma a esquadrinhá-lo, ver se a gente conseguia algum outro documento, encontramos uma série de atas de reunião em relação a um conselho fiscal que há no empreendimento. E, pelo que pude entender aqui, né, conseguimos isso agora no final de tarde, pude entender que, de fato, eles estão utilizando dessas reuniões extraordinárias como se seja um meio adequado para que façam aprovações das taxas condominiais, uma, entre aspas, relativa à prestação de contas. E tudo isso, assim, não identificamos aqui ainda o respeito da formalidade que se tem das assembleias ordinárias e extraordinárias, como determina a lei, mas como um modus operandi da administradora de que a forma como eles fazem a gestão e a discussão sobre projeções de valores recebidos e devidos tem se dado na forma dessa reunião que fazem através de um sistema igual ao nosso aqui, que estamos aqui em reunião, que é o Teams. Tá? Eu vou compartilhar com vocês, tá, as últimas duas atas
só para vocês poderem ter uma noção de uma incongruência que já consegui observar de plano. Não deu para ainda analisar todas as atas, e tem que se fazer uma análise até fazer um cotejo com o DRE. Podemos aí pegar o pessoal aí até que tem conhecimento de contabilidade da própria diretoria, franquear os documentos para a gente poder analisar isso juntos. Mas vejam bem, estão vendo a minha tela aqui? Conseguem ver o compartilhamento? Sim, tá bom. Tá. Então, nós temos aqui uma ata de reunião do Conselho Consultivo Fiscal, tá? Do dia 28 de janeiro de 25, aonde se declara que as taxas e créditos condominiais realizadas no período representaram o valor de 7.340.17302. Que período é esse? Outubro de 24 a dezembro de 24, correto? Agora vamos pegar a ata anterior sobre a realização, recebimento de valores, que é o que eu compreendo que ele está trazendo para nós aqui, do período de julho a setembro de 24, coincidentemente, o mesmo valor. Tem algum microfone aberto, está dando um microfone. Isso é loucura, hein? Alô? Testando? Então, aqui, só fecha um pouquinho, só peço a gentileza, todos fechar o microfone e pedir para levantar a mão. Acho que a Sandra Garcia está com o microfone aberto. Se ela pudesse fechar, não daria esse eco, por gentileza. É que aqui, para mim... Pronto, mutei todos. Pode abrir teu microfone, Everton. Agora sim, pessoal, boa noite. Ah. Então, assim, o que eu havia destacado a vocês, tá? Então, nessa assembleia anterior, voltou-se a ter o mesmo valor em centavos, em absolutos, de um período posterior. É muito difícil acontecer isso numa universalidade de um volume de valores a serem recebidos, bater centavo por centavo. Não existe nexo nessa situação, né? Não teria como, seria uma casualidade muito grande. Os mesmos pagantes e os mesmos devedores. Um período distinto, e ainda não é nem de um mês para o outro, são períodos trimestrais que eles fazem esta apuração. Então, só nessa questão de apuração de créditos, de uma ata para outra, a gente já nota aqui alguma incongruência muito severa e que nós precisamos trabalhar nesse ponto para verificar como é que, de fato, o que está acontecendo no empreendimento. Pela leitura de algumas atas que eu já fiz aqui, a justificativa sempre entre o projetado e o realizado é que se tem aí um aumento do volume de unidades sendo utilizadas no empreendimento daquele período. É um pouco sem sentido isso. Se o empreendimento ele tem um calendário de uso, ele tem que prever uma ocupação, se não total, praticamente total do empreendimento, né? Mas é uma questão de projeção, poderia ser apenas um erro de projeção. Mas não justifica aqui sempre colocar que o aumento a cada tempo ele se dá em função do aumento de unidades sendo utilizadas no período. Às vezes coloca aqui uma recomposição de enxoval, né? Se fala da taxa de inadimplência, mas, sinceramente, são números que ficaram na minha visão assim, rápida, que me causaram um pouco de estranheza, né? Em especial esse ponto convergente que trouxe para vocês em relação ao valor recebido, né? Se tem uma variação na taxa de inadimplência, é óbvio que teria que ter uma diferença no valor da entrada. E assim, Everton, mas isso é só um equívoco de uma ata para outra. Tá? Aí a gente parte para uma terceira ata aqui. Deixa eu procurar aqui para vocês verem.
aqui, na verdade, nesta outra ata, no período de janeiro, e aí vamos pensar em mais de um ano, 7.340.173. 7.340.174. R$1, gente, de diferença. Não bate isso, de ter um recebimento tão isométrico, né? Então, aqui é importante fazer essa análise, bater com as DREs. E aí, pessoal, por que eu estou trazendo esse ponto? A gente está trazendo, a gente vem aqui com a fala de ações judiciais que, nessa pauta 3, que a associação pode se valer contra o empreendimento. A convenção de condomínio de vocês, ela prevê que todas as votações são pelo cabecel, né? E ela também, mesmo que fosse pelo cabecel, ela teria que dar a disponibilidade de vocês fazerem a própria representação, participarem, mas toda a forma que foi construída na convenção é que fica tudo dentro de um círculo fechado. Porque se eu tenho que, fugindo da regra legal, apenas comunicar as cotas cabecéis que vão ter as assembleias, e isso através de um e-mail, obviamente que se está aí ferindo a lei e não está se dando o princípio da publicidade, que é um princípio que é de requisito básico para a constituição válida e que não haja nulidade de uma assembleia, e para que se possa, então, ter todos os preceitos de legalidade e efetividade do ato jurídico, coisa que aqui não acontece nesse empreendimento de vocês. Quando a gente falar em cota cabecel como votante, simplesmente não é uma ilegalidade, tá? A ilegalidade está no uso indevido, na forma indevida dessa cota cabecel. E aqui me parece que, pelas atas, a gente já começa a ter, quando a gente bater ainda com as DREs, de repente pode ficar bem evidente alguns problemas que possam legitimar já uma tutela para que não se utilize a cota cabecel para novas votações, em função de que a gente tem uma probabilidade de direito de uma falta de transparência, de uma falta de uma gestão efetiva que possa trazer a segurança jurídica aos adquirentes, tá? Então, não seria anular a cota cabecel, mas fazer uma tutela para que, até que haja uma prestação de contas mais eficiente, que a cota cabecel não seja utilizada e que haja uma convocação de todos os adquirentes, conforme determina a lei. Então, aí, para que a representatividade de todos seja respeitada. Então, esse seria um caminho, mas penso que a gente precisa fazer uma análise, aproveitar essas informações novas que chegaram ao nosso conhecimento hoje, para poder colocar isso em votação aí para todos os associados da gente fazer essa ação judicial. A ação judicial de primeira mão que nós queremos dizer que é direito de vocês, seria uma ação para que se franqueasse a associação a relação dos condôminos, né, do empreendimento. Everton, tem uma mão levantada de uma dúvida ali sobre a primeira, eu acredito. Pois não, doutor. William, com a palavra, por gentileza. Me ajudem aí, Ana, nos microfones. Enfim. Sim, olá, Everton. Boa noite. Eu já fui síndico de condomínio, então, assim, e eu sei que a gente pode, de alguma forma, tentar entrar com uma ação para impugnar todas essas reuniões que foram feitas, porém isso leva muito, muito tempo para acontecer e talvez o tempo que a gente vai perder não é válido. A gente tem como entrar com algum mandato de segurança
alguma coisa assim, doutor, para parar imediatamente esse processo e para que a gente, de alguma forma, consiga entrar com tudo isso, ou para analisar a documentação até que a gente faça a análise e não tenha nenhuma outra aprovação de despesa, algo assim? Exatamente. Talvez eu não me fiz claro, né? Peço escusas se não ficou claro, mas que bom que trouxeste a dúvida. A visão é, com uma análise prévia dessas atas, todas que aqui estão, a gente conseguindo construir uma probabilidade de direito que tem alguma coisa errada, mostrando aqui que me parece que isso é um fato contundente, é só esse primeiro ponto que eu trouxe para vocês, entre outros que nós vamos apurar junto aí com a diretoria, na pessoa de pessoas especializadas, é que a gente vai fazer um pedido judicial para que não se façam novas deliberações usando a cota cabecel. Por quê? Porque, de fato, não está se tendo não é nem a questão de transparência. Na verdade, isso aí está no portal de cada um, tá? Descobrimos isso hoje no portal. Existe, está lá escondido, mas está lá, tá? Tem todo um caminho ali que a gente foi caçando ali para fazer. Depois a gente passa um passo a passo para todo mundo ter acesso, né? Vou pedir para a Adriana, que é com quem eu trabalhei hoje à tarde para fazer isso, auxiliar. E aí sim, a cota cabecel que não venha a ser utilizada e que para qualquer nova deliberação que seja, então, formalizada a Assembleia conforme determina a lei, com a devida publicidade, com a devida anterioridade, com devido intimação de todos os adquirentes interessados, né? Então, essa é uma ação que seria uma tutela inibitória para eles não continuarem a agir ao arrepio da lei. Por quê? Porque não tá trazendo a segurança jurídica devida, ao meu sentido. Tá? Não, perfeito, doutor. Eu entendi, para mim ficou claro. A minha dúvida é, mesmo assim, se eles convocarem todos os cotistas e nós não temos poder de voto, ou nós temos? Nós não temos, porque a gente deu a procuração para o Cabecel fazer a votação. Então, mesmo que ele convoque, que ele faça essa convocação, que qualquer condomínio é assim, você tem que fazer uma convocação com pelo menos 15 dias de antecedência, isso é base de qualquer constituição, até de qualquer convenção, mas mesmo se a gente entra, por exemplo, eu quero entrar, não fui convocado, vou entrar, eu não tenho poder de voto, correto? Não, tu tem poder de voto, sim. Eles dizem que o voto ele está relacionado ao cabecel, mas na ação judicial que nós vamos fazer, nós vamos pedir especificamente a intimação pessoal de cada adquirente, entendeu? Perfeito, perfeito. Porque Excelente. senão aí a gente fica chovendo no molhado, né? Exato, esse é isso que eu estava pensando. Perfeito, doutor, perfeito, desculpa. Obviamente, eu estou poupando aqui a todos, né, de trazer os dispositivos da convenção, né, de não ficar muito trazendo peso e focando nas questões objetivas, tá? Então, grosso modo é isso. Tem todas as disposições, vocês têm procurações que até mesmo no momento de cada negociação eles exigem que seja feita, né? Tem limitações onde eles dizem que também é um absurdo, e a gente vai expor isso na ação, que mesmo que vocês não possam participar, que vocês têm o direito de dar procuração para terceiros, né? Então, eles limitam não só a questão do voto cabecel, mas se coloca que você não pode dar procurações a terceiros que não façam parte do empreendimento. Não tem sentido, né? Você está limitando o direito de representação seu, né? Então, só para explanar mais um ponto aqui, né? Temos algumas mãos levantadas aqui. Por favor, pode organizar a chamada de cada um. Certo. Por gentileza, o senhor Luiz Carlos. Então, uma dúvida assim que de imediato, não sei se é possível, porque assim, para mim, de imediato, o que eu sinto necessidade hoje, até para a gente poder de fato falar está ou não errado alguma coisa, seria a gente dar uma olhada ao livro diário, entendeu? Será que conseguiríamos uma liminar para ter acesso a esse livro diário? É o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, né?
Vamos supor que eles não nos permitam participar das reuniões. Eu acredito, eu não tenho números aqui, nem faço ideia, mas eu acredito que sejam milhares de pessoas, né? São milhares de cotas. Vamos supor que tenha 10 mil cotas, 10 mil cotistas. Eles não podem se apegar dizendo que, olha, é impossível 10 mil pessoas participarem? São 25 mil. 25, piorou. Então, se são 25 mil, será que é possível eles fornecerem para todo mundo participar? Eles vão se apegar e falar, olha, não é possível, vai ter que ter uma comissão pelo menos. Esse argumento não se sustenta, porque hoje nós temos plataformas legais que possibilitam uma infinidade de pessoas participarem, tá? Então, não teria essa limitação. A tecnologia hoje propiciou isso. Mas, independente disso, e aí, claro que como a gente está aprofundando um pouquinho, então eu vou pedir licença e vou entrar um pouco na disposição da convenção de condomínio de vocês, tá? Então, deixa eu só passar aqui para compartilhar para vocês 2 pontos que eu acho que serão relevantes para uma visualização melhor de todos. Vou só passar para cá. Então vamos lá. Enquanto o doutor acha, desculpa, enquanto o doutor acha, né, sobre essa questão do livro diário, tá? Isso aí para mim é urgente, na minha opinião, tá? Me perdoe, mas assim, na minha opinião, é para ontem a gente ter acesso ao livro diário, para a gente até se aprofundar nesses nossos questionamentos, porque eu olho uma DRE, eu não posso dizer está ou não errado, entendeu? Eu não posso afirmar. É até leviano se eu colocar, olha, existe um desfalque. Não, eu coloco lá, existe uma diferença que nós não encontramos. A gente tem que ser bem calmos, né, na hora de colocar as palavras, até para não ser levianos. Mas para mim, às vezes, se alguém faz algum comentário mais está dando 13 milhões, né? Às vezes alguém faz um comentário mais informal, mas realmente é importante a gente ter essa em mente, né, de nos precaver aqui, de trabalhar num ambiente de formalidade quando estivermos aqui em assembleia, como estamos hoje, né? A assembleia está sendo gravada, então, para a gente não fazer nenhuma acusação sem a gente ter a devida contraprova da questão. O que eu trouxe aqui é que chama muita atenção, que não é razoável, é quase que uma loteria você ter a mesma entrada financeira em períodos diversos, com um período de 1 ano, com uma diferença de R$1. É muito, pode acontecer, né? Mas é bem difícil, ainda mais na universidade, numa quantidade de condôminos que temos nesse empreendimento. Mas, voltando aqui especificamente à questão do livro diário, por isso que eu quis trazer aqui aonde está previsto na convenção, e quando nós temos já na convenção previsto, isso é positivo para nós, né? Nos reforça a tese. Então, aqui, o que eles colocaram, que é a responsabilidade de ter, né? Óbvio que é de lei, né? Mas eles têm que ter lá já tudo arquivado, né? Todos os memoriais, documentos, relativa à edificação, acréscimo, reforma, livro das atas de assembleias, né? Que no caso eles não estão nem fazendo assembleias, eles estão fazendo reuniões de um conselho fiscal, então nem assembleia formal a gente não localizou, pelo menos eles não colocaram isso no portal. Nós vamos fazer uma busca no registro civil aí para ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa, né? Mas nem isso a gente encontrou. Não são assembleias formais, são reuniões de um conselho fiscal que faz essa prestação de contas e esse ajuste. E aprova, inclusive, majora taxas condominiais, pelo que eu pude ler em alguma outra ata que aqui eu tive acesso hoje, nesse fim de tarde. Então, eles têm que guardar as atas do Conselho Consultivo, né? Que aí é o que eles estão trabalhando, né? O Conselho Consultivo o Conselho Fiscal não é a Assembleia que aprova a conta. Livro de registro e endereço dos condôminos, né, que aí seria essa própria ação de LGPD que nós estamos querendo dizer para vocês, né, que é uma ação judicial cabível aqui. Então, a mesma ação que pode pedir a exibição dos documentos relativos a livro diário ou outros livros de registro contábeis, e aí os contadores aqui presentes e os especialistas da contabilidade podem trazer o maior detalhamento do que é necessário, né?
a gente vai fazer em juízo. E, ao mesmo tempo, entendemos que, em função dessa questão, para que possa-se, então, verificar, não é só nem a LGPD, a gente precisa entender, pelo menos, a quantidade, pode aí sim preservar direitos, né? Mas trazer numericamente quantos são aqueles que têm de inadimplência para poder se calcular, de fato, se a taxa de inadimplência está fidedigna. Né? Salvo melhor juízo, e como eu disse para vocês, a leitura, são várias atas. Eu olhei aqui, até estou procurando aqui, mas não sei se eu localizei, que me parece que até a incorporadora, em um certo período, estava devendo... Alô? Alô? Alguém está com o microfone de novo, gente. Mutei todo mundo, pode abrir o teu de novo, Everton. Informações financeiras. Mas já está abrindo, não? Pode abrir o teu de novo, Everton. Pronto. Pessoal, eu peço desculpas para vocês, até eu estou me esforçando, estou com pouca voz, tá? Então, assim, os barulhos externos, eles dificultam um pouquinho aqui, tá? Vamos pedir a colaboração. Vamos lá. Alguém está perdido nessa história. Quem está abrindo é o Leandro P. Aí, é o Leandro Pedro. Leandro, por favor, muta seu microfone, Leandro. Isso. Obrigada. Aproveitando, pessoal, só para reforçar, tá? Que no nosso chat aqui tem o link para vocês confirmarem a presença. Eu vi que algumas pessoas estão saindo. Não esqueçam de fazer ali a confirmação da sua presença antes de sair. Bom, então a gente tem aí pela convenção, de forma objetiva, no artigo 58, esses requisitos de que eles possam ter a guarda dos livros. Outro ponto, tá, que vem bem no sentido que o Luiz Carlos trouxe, tá? Nós temos, sim, na própria convenção, a disposição de que as assembleias elas podem ser realizadas por meio eletrônico. Então, também já tem essa questão prevista, né? Mas são duas regras que dentro da convenção, que elas se colidem. Mas, dentro disso, a gente tem uma regra que já diz que é possível ser feitas assembleias, e aí com a convocação nominal de cada adquirente, né? Deixa eu só voltar aqui, localizar o número para mostrar para todos. Aqui, ó. Então, no parágrafo 16º, tá? Da parte da... Deixa eu pegar aqui. Vou pegar todo o capítulo aqui só para dar o título para vocês. Quando se fala dos direitos, então, nós temos um dispositivo específico, tá, que fala da possibilidade da realização de assembleias não presenciais e com a convocação nominal de cada adquirente. Então, é o parágrafo 16º do item 4º. Tá? A administradora síndica poderá realizar assembleias não presenciais, inclusive no meio eletrônico, desde que feito com a devida convocação dos condôminos nos termos previstos da convenção, e ainda que conste da convocação a especificação da forma requisita a serem observadas para a realização daquela assembleia. Ou seja, existe disposição. Ela colide com a questão do caso especial? Colide. Mas aí a gente já tem uma premissa para fundamentar juridicamente que já tem uma previsão ali, que não está sendo utilizada e que nós podemos utilizar, Luiz Carlos. Esses dois pontos aqui, só a guisa de ilustração. Vamos passar para outra pergunta, por gentileza, se ficou satisfeito, Luiz Carlos, por enquanto.
Perfeito. Perfeito, doutor. Obrigado. Próxima pergunta, por favor. Próximo aqui é a Patrícia. Patrícia Monte. Boa noite, é Gerson, esposo dela. Ô, Gerson, boa noite. Prazer falar contigo. Doutor, eu queria, na questão lá dessas possíveis irregularidades pela coincidência dos valores aí dos recebimentos, é possível, junto nessa intervenção, questionar os cabeceiros para justamente a gente saber se existe, né? Ou se são nomes laranjas aí, e de alguma forma chamar eles sob responsabilidade judicial, alguma coisa assim? Os cabecéis, pela leitura que fiz aqui da convenção, eles são unidades da incorporadora, tá? E a própria convenção deu a possibilidade da incorporadora vender essas unidades de cabecel. Ao que eu posso entender é que ou você vai ter na unidade de cabecel alguém que é um sócio da incorporadora ou a própria incorporadora, tá? Ou alguma pessoa alinhada com as estratégias desta empresa, não terceiros comuns. Tá? Então, obviamente que se os cabecéis eles estão dando poder, se os cabecéis estão gerindo o empreendimento de modo a lesar todos os outros, sim, ele tem que se responsabilizar porque ele recebeu uma cláusula mandato. Tá? Então, se ele trouxe prejuízo a todos, é possível sim a responsabilização. Inclusive, doutor Everton, um associado acabou de me mandar aqui no privado a ficha, ele entrou em cada nome, todos os cabecéis que estão ali nas atas são de Goiânia, né, e são suspeitos, né, são pessoas, e Goiânia a gente sabe que é o recanto, né, onde tudo começou, então dá a entender, de acordo com a tua resposta, que sim, que é do empreendimento, que são representantes do empreendimento. Ou senão é uma outra grande coincidência, né? Exato, exato. Até estivemos, e aí de repente o doutor Rafael me dá um suporte aqui, porque ele tratou diretamente com essa pessoa, com uma empresa investidora que é com quem fez a realização da maioria desses empreendimentos, né, doutor Rafael? Se o senhor tem alguma consideração aí para compor para o pessoal? Não, inclusive empreendimentos de Olímpia, o Olímpia Park, né? Que é alguém próximo da gestão e que depois a gente faz com a diretoria essa aproximação, tenta essa aproximação, porque alguém que, inclusive lá na palestra que foi dada no congresso do Ibradim, lá em Goiânia, que nós estivemos, eu e o Dr. Everton, o painel falava sobre relacionamento de multiproprietários e administração, e esse cidadão disse, dos meus empreendimentos eu nunca recebi nenhuma notificação da doutora que estava ali na mesa com ele. Aí, terminado o painel, eu fui ao encontro dele e eu disse, olha, você nunca recebeu dela porque quem cuida dos multiproprietários sou eu e não ela. Então, tu já tá recebendo algumas notificações. E ele se mostrou muito disposto a entender aí os movimentos da associação e ter uma aproximação. Depois a gente compartilha um pouco isso. Uma observação, doutor Everton, me perdoe, é uma observação com relação a cabecéis. Eu falo especificamente do Olímpia Park e do Solar das Águas. As cotas, elas são subdivididas, né, nas categorias de cotas, e uma sempre não é comercializada. Essa sempre é a que é a cabecel. Então, se você tem uma cota que a grande maioria tem de 28 dias, são 13 proprietários. Somente 12 cotas são comercializadas de cada apartamento. Uma sempre fica, que é justamente essa que não é comercializada, que se transforma em cabecel. Na verdade, a lei não veda a cota cabecel até aqui, a própria convenção de vocês, que está em sintonia aí nesse sentido com a lei de multipropriedade,
Se diz que as correções, as manutenções, elas devem ser feitas nos períodos de check-out, entre o check-in e o check-out, e quando for necessário, se utilizar essa cota que não seria comercializada, que é a cota cabecel. Tá? Então, em tese, a cota cabecel ela seria, e é isso que o judiciário entende, ela seria um facilitador, mas na prática a gente vê que não é assim, né? Não é isso que acontece. Então, assim, a responsabilidade da cota cabecel por qualquer decisão que ela tome na particularidade de representação de todos ela tem, obviamente, ela se responsabilizar-se-á legalmente sobre esses pontos. Correto. Outra pergunta, por favor. Eu posso acrescentar uma dúvida em cima desse assunto? Eu sei que tem um monte de gente com mão levantada antes de mim. Oi, Andréia. Mas... Boa noite, tudo bem, doutor? Boa noite a André. Eu quero agradecer a disponibilidade de André, que hoje nós ficamos, acho, um bom tempo juntos ali, esquadrinhando o sistema, né? E a André, com muita perspicácia, ajudou a encontrar elementos que nós estamos trazendo hoje aqui para todos os associados. Imagina, doutor, estou sempre à disposição quando precisar. Mas, assim, o que eu ia perguntar é, com relação à cota cabecel, uma vez que nós não a elegemos, se eu não estou enganada, o doutor Rafael chegou a dizer isso, se o sistema do condomínio, ele trabalha com cota cabecel, então os associados, não, os cotistas deveriam elegê-los, né? Do contrário, a gente deveria ter uma outra forma de representação. Nesse caso, como saiu tudo atravessado, além de responsabilizar a cota cabecel, a gente poderia solicitar que ela fosse substituída? Eu assumo essa explicação aqui, Everton, na questão que é o seguinte, o que a gente combate aqui não é a cota cabecel, porque a cota cabecel, a gente entende, inclusive, como uma maneira relevante de organizar os multiproprietários, até para não ter 9 mil, 20 mil pessoas numa assembleia, ter sim os cabecéis representando, que é muito mais fácil, né? Então a gente entende que a gente vai defender aqui no ambiente de vocês, em outros ambientes que a gente também discute cota cabecel, é exatamente isso. Qual é a qualidade, a característica da cota cabecel. E no momento que a gente conseguir demonstrar para o juízo, e o juízo entender, né, que nós não estamos perante uma democracia, que nós estamos perante uma democracia, sim, de um homem só, e que o administrador ele não vende a cota cabecel exatamente para manter o controle e o poder sobre o empreendimento, e as suas atitudes vão contra os interesses coletivos, porque toma iniciativas e atitudes que visivelmente vão contra, né? Não teria a ampla maioria dos interessados em torno da validade desses atos, né? da presteza e da boa condução. É isso que a gente vai tentar demonstrar em juízo para tentar derrubar a cota, os atuais cabecéis e substituí-los por cabecéis representativos democráticos. Esse vai ser o trabalho. O judiciário vai ter que nos entender, tá? E a gente vai ter que explicar o máximo e trazer elementos como esse. Olha, existe cota cabecel, ela é assim, assim, assado. São pessoas vinculadas à administração. E olha só, seu juiz, acontece isso, não há assembleias transparentes, não há demonstração, os resultados que aparecem são incríveis, né? Não se pode crer neles, né? E aí tentar sensibilizar o juízo para haver uma intervenção, né? Nesta administração e talvez até no dado momento até um afastamento, mas o afastamento é um pouco mais drástico, né? De repente uma intervenção para que haja um ambiente democrático e demonstrar que este ambiente não é adequado vai ser o nosso trabalho. A próxima mão Doutor, levantada seria o Luiz Fabiano. Boa noite a todos. Doutor Rafael, em cima desse assunto, o problema não é ter a cota cabecel, o problema é ela ser de carne e osso, né?
já que vai representar, que seja pelo menos de carne e osso. Alguém que esteja realmente representando a gente. Com relação à minha pergunta, meu questionamento, é assim, esses números que vocês passam para a gente, e na maioria das vezes até uma prévia para a diretoria, eles são muito preocupantes e são muito alarmantes. Até que ponto? Porque quando é colocado numa assembleia assim, ele já fica público, de alguma forma. Ainda mais que está sendo gravado e vai ser disponibilizado. Até onde a gente pode utilizar esses números, esses diagnósticos de vocês, como ferramenta, a diretoria, os próprios associados, como ferramenta de conscientização e de captação de novos aderentes para a nossa luta, para a nossa bandeira? Ou isso tem que ser uma coisa privativa nossa? A gente não pode divulgar, não pode esclarecer, não pode falar? O que nos resguarda nesse sentido? Eu acho que, Luiz Fabiano, a questão não é o conteúdo, e sim a forma, tá? Então, por exemplo, se você tem uma informação, como aquela que o Dr. Everton trouxe, de que existem números que são repetidos ao longo de resultados trimestrais, e esses números não são críveis, né? Não são, e que isso pode demonstrar, né, que a administração não está realmente atendendo os interesses, né? E que isso, então, é uma motivação para a união, para esclarecimento, para ir atrás de conhecimento, é uma forma de dizer. Agora, se você disser que esses números, né, são indícios de roubo, de crime, de tal, mas não adianta. E aí você não vai ser o conteúdo, vai ser a forma, né? Então, olha, gente, esses números demonstram que eles estão nos roubando. Tem certeza que eles estão nos roubando? Pô, aí não tem como, entendeu? Aí é o uso da informação de uma forma equivocada. Agora, dizer, gente, com nossa união, a gente conseguiu contratar uma assessoria jurídica, e com essa assessoria jurídica conseguimos chegar a elementos que nos demonstram que a administração pode estar agindo contrário aos nossos interesses, nós precisamos nos unir e ter mais força contra isso, você não está acusando ninguém. Ótimo. Entendeu? Então, a questão é a maneira como dizer. Eu também não acho que eles estejam roubando ou não roubando. Eu não tenho nenhuma opinião nesse sentido. Porque quem vai dizer se eles estão roubando ou não roubando é eventualmente um julgador, um juiz, não eu. Né? Mesmo que eu veja o dinheiro saindo de uma conta do condomínio, indo para uma conta particular de um administrador ou de um cabecel, mesmo assim eu não posso dizer que estão roubando. Porque pode ser uma devolução de um empréstimo, pode ser qualquer coisa. Né? Então, a questão é, a gente nunca, tudo que você usar de informação em cima do levantamento técnico que foi feito, nunca apontar o dedo e dizer, eles são ladrões, eles são cretinos, eles são isso, aquilo. Não, levantamos elementos, levantamos indícios, levantamos informações que nos colocam em dúvida a administração e vamos trabalhar nesse sentido. Então, para esclarecer, e precisamos de mais força, então venha se unir. Você sabia disso? Não, você não sabia. Pois é, quem é que descobriu isso? A Associação e sua assessoria jurídica. Então venha fazer parte desse movimento. Você não está acusando ninguém. Entendeu? Então a questão é o como se fala. Eu sei que dá um ânimo, né, de exacerbar e dizer mas a questão é só moderação na divulgação. A informação ela não está inventada. Existem 3 atas trimestrais, e as 3 atas trimestrais têm o mesmo número de resultados. Isso não é crível. Então, é isso. Mas não estou acusando ninguém, o doutor Everton não acusou ninguém, ele só disse que é praticamente impossível num condomínio de multipropriedade, num condomínio normal já é impossível. No condomínio normal já é impossível o mesmo resultado financeiro nos trimestres seguintes. Imagina um condomínio de multipropriedade. Fala, Alexandre. Boa noite, doutor. Boa noite aos demais. Tudo bem? Acho que a toada, doutor, que está sendo feita, pelo menos sendo utilizado em olhando o DRE, trazendo para as pessoas que não estão alinhadas aí com o que está acontecendo, infelizmente, ou não, né? Não está nesse nível. O que a gente tem trazido para dentro desses grupos é justamente mostrando essa discrepância
no qual a gente não tem informação. E é o que a gente está buscando, junto com a associação e junto com o corpo jurídico, buscar resposta para essas perguntas. Por exemplo, por que a gente tem um déficit de 13 milhões? Como isso chegou, de que forma, entendeu? Por exemplo, a gente viu lá um gasto exacerbado com relação ao RH, cara, assessoria de recursos humanos. Então, claro, né, na percepção de um leigo, pode ser até ser leviano em dizer que está tendo algum desvio, alguma coisa, mas não é esse o objetivo, pelo menos não é isso que a gente está traçando dentro dos grupos. A gente está traçando, mostrar para eles a realidade do que está acontecendo e trazer para eles, junto com a associação, por quê? Porque a gente quer descobrir o porquê que esse número está dessa maneira. Como acho que o Luiz comentou no início, pode ser que tudo que a gente está fazendo esteja certo? Sim, pode ser. Pode ser que tenha de uma má gestão administrativa, pode ser porque teve umas compras exacerbadas, não teve concorrência. Mas, cara, tudo dentro de uma lei da legalidade, quem vai dizer isso é o juiz, mas a gente não está usando dessa maneira, não. É só para te deixar esse feedback, tá bom? Eu acho bem positivo as considerações que aqui foram trazidas, mas eu quero ampliar um raciocínio a todos aqui. Eu sei que a associação tem o seu custo, se faz esse custo pelo mínimo, né? É uma questão que não se resolve da noite para o dia, a gente tem que pontuar isso, mas a gente sabe que com o tempo, a gente consegue resultados. Tá? A gente tem exemplos aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a taxa condominial era 20%. Antes mesmo de um desfecho judicial, eles já começaram a se acomodar, a reduzir essa taxa para 10%. Né? Então, assim, na medida que a associação ela vai demonstrando a sua seriedade, por outro lado, a gestão também vai ter que ser, vou ter que ser mais cuidadosa, porque se ela teve uma má gestão, se foi um caso de má gestão, ela disse, não posso continuar cometendo os meus erros, senão vou ter que sair. Né? Eu vou ter que me readequar, ou judicialmente a gente vai descobrir algum problema lá e eles vão ter que reparar. Né? Mas aqui... O duro, doutor, me perdoa te interromper, o duro que assim... Se a gente julgar com os números, né, que talvez seja, não, claro, quem sou eu para julgar isso, né? Ou se estão levando isso em consideração. Mas se a gente hoje tem um déficit de 13 milhões de reais e nós estamos falando de um universo de 25 mil proprietários, entre aspas, a gente está falando de 520 reais. Então, será que não se passa na cabeça do administrador dizendo, cara, o rombo não é tão grande se eu pensar em números de proprietários? Né? Ou seja, se acontecer que nem a Cíntia comentou do Tucci, e de fato a gente tomar conta de ter que pagar uma dívida, a gente está falando de 13 milhões, óbvio, um valor net, né? Sem correção, sem processo trabalhista, sem processo etc e tal. Se a gente for pensar em valor, 520 para cada um, concorda comigo? Não é nada absurdo. Mas aí a gente tem que se fazer uma seguinte pergunta, tá? A convenção prevê isso e eu creio que deve acontecer, né? A unidade está com o que está em débito aqui, por exemplo, eles falam que tem um passivo de atraso condominial de... deixa eu pegar aqui o número. A inadimplência aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Né, doutor? Só deixa eu compartilhar e já te dou a palavra, só um minutinho. Aqui. Pode falar, por favor. Desculpa. Mas que também não exime a responsabilidade da própria administradora, porque, tendo em vista que é um negócio, a gente sempre abre um negócio para dar lucro, não prejuízo, obviamente, né? Mas eu estou dizendo que numa catástrofe, num pior cenário, se a gente for fazer uma análise fria da situação, 520 para a gente salvar algo que é nosso, falando hoje, obviamente, não é nada absurdo. Agora, cabe sim descobrir onde estão essas incoerências para colocar os responsáveis nos seus devidos lugares, né? Não sim, é esse o ponto. Mas vamos fazer um exercício aqui, ó. Se eu tenho na convenção o direito de locar essa unidade que não está sendo utilizada e não pode ser utilizada pela convenção, pelo multiproprietário, porque ele deve condomínio, tá? Esse valor que eu loquei, ele teria que sair e entrar na conta para bater taxa condominial. Por que então, por que não está se fazendo isso? Ou se está fazendo, o que está acontecendo? Porque, em tese, a lei já dá essa possibilidade, e até mesmo diante de uma quantidade significativa, se pedir até uma adjudicação dessa cota. Existem
Eu não consigo entender, no ambiente da multipropriedade, Perfeitamente. você ter 7, quase 8 milhões de reais aqui que está sendo apontado, isso na outubro de 24, como um passivo de débito condominial, entende? Então, são Talvez o elementos doutor, muito importantes para a gente trabalhar, sabe? talvez o doutor não tenha tido acesso aos DREs, mas se pegar um deles, por exemplo, ok, se nós temos uma arrecadação de 7, 8 milhões, só a parte do que tange a Enjoy, que é o recurso que eles chamam lá de administrativos, são 5 milhões, quase 6 milhões de reais. Cara, sou incoerente, obviamente. O número não vai Exato. fechar nunca. E isso aí a gente está vivenciando no nosso país, né? Obviamente. Então, se aumenta as despesas, não diminui os gastos, e óbvio, vai estourar sempre o elo mais fraco. Acho que é esse caminho também que a gente tem que desenvolver para chegar no ponto que o senhor disse. Chegar no momento que tiver uma administração mais branda, mais equilibrada, para até reduzir as taxas. Teve até um colega, eu não me recordo qual foi aqui no grupo de proprietários, que mencionou que ele teve um segundo aumento, fora essa assembleia fake que eles fizeram aí de aumento às avessas, né, na surdina, né, mandrakeano. Então, e isso é inadmissível. Como que você pode fazer um outro reajuste no meio do caminho, entendeu? Existe também essas incoerências desses loucos aí que estão Só à a frente. título de informação com relação ao TUT, que é o exemplo da falência que foi mencionada para a Cíntia, o grande problema, se marcar, não é nem a dívida que os condôminos estão pagando. No caso de um escândalo, a desvalorização do patrimônio. Porque no caso do TUT, um apartamento, como eu dei um exemplo ontem no grupo, o apartamento que vale 450, 500 mil reais, está sendo doado pelos proprietários por 150 mil por desespero, pela própria desvalorização no mercado, decorrente de um escândalo administrativo, de um escândalo nesse nível. Então, não é só o fator do dinheiro que vai ser pago para cobrir o rombo, e sim a imagem do empreendimento vai ficar desgastada, e se hoje já está desvalorizada a nossa cota, depois de uma situação dessa, vai ficar muito mais. Pois Mas eu só até como vou... exemplo, desculpa, doutor, mas até como exemplo pode. disso, o doutor Rafael havia mencionado, né, doutor, eu lembro em uma live, ou a Cíntia, se eu não me engano, que teve, eu acho que o Luiz também trouxe essa informação. Qual foi aquele outro empreendimento que botou a Enjoy para correr? Em Goiânia, né? Não, Como Termas era? São Pedro. Não era interior de São Paulo? Aqui são alguma coisa aqui? São Pedro. São Pedro. Isso, São Pedro. E como é que eles estão hoje? A proprietária, a Silvia, né, que assumiu, ela tem uma equipe, ela assumiu a gestão. Inclusive, o Dr. Rafael também advoga para a associação de lá. Eu sei, então. Por isso, porque, gente, por desvalorização, a gente vê aqui o pessoal colocando cota de 28 dias por 18 mil reais. Então, não vamos falar de desvalorização agora. Eu entendo o que o Luiz está falando, porque vai piorar. Isso aqui vai cair para 5 mil, 6 mil reais. Vai. Entendeu? Eu entendo tudo isso. Mas já estamos vivendo esse momento já, por essa má gestão, não sei, alguma coisa que valha, porque os números, de fato, eles não fecham, né? Pesados, eu só vou, para a gente não se prolongar muito, só vou fazer um convite para a gente objetivar a reunião, porque os elementos a gente já conhece, basicamente já foram bem ditos, e a gente só vai aprofundá-los. E só para a gente não ter daqui a pouco uma assembleia que vá 9, 10 horas da noite sem necessidade. Então, eu convido só para a gente objetivar a reunião. Sim, senhor. Que é a terceira e última pauta. A Ana vai assumir, né, Ana, agora? Não, essa terceira e última pauta, né, é a fala continuando ali com a fala do Dr. Everton, né, onde ele vai apresentar ali as possíveis ações a serem ajuizadas, né, o que hoje nós temos, né, de subsídios que a gente possa utilizar para já ingressar com alguma ação. Senhores, só uma coisa, tem a Gleice que está com a mão levantada há um tempão, será que ela não quer falar? Vamos dar a palavra a ela. Sim. Gleice. Olha, eu não consigo baixar minha mão aqui, viu? Mas eu vou... Vai dar câimbra.
Eu já estou aqui, gente, cansada hoje já. Eu já trabalhei um monte. Não, eu só queria colocar uma coisa. Eu sou bem leiga, assim, vocês estão falando coisa bem difícil para mim aí em relação a essa parte jurídica aí, tá? Mas assim, eu agradeço, inclusive, que eu estou aprendendo aí com vocês. Eu não sei o que são, eu estou lendo agora que eu fui lá no condomínio e busquei uns documentos via DR. Eu estou lendo agora algumas coisas aqui. Eu não sei quem são os cabecéis, né? O cabecel que me representa, e pelo que eu li lá, ele deveria me mandar um convite falando para, ou vamos dizer, compartilhar decisões dentro da Assembleia, né? Eu nunca recebi isso que eu me lembre, né? E eu, às vezes, vou Prestação lá de e contas busco. deles, eles têm mesmo. E eles não Hã? fazem. Eles têm o dever de prestação de contas das decisões das assembleias e eles não fazem. Então, eu percebi isso agora ali lendo que teria que ter isso daí. E agora eu estava lendo o que era aqui, a primeira vez que fez um documento condomínio, que tem algumas pessoas que eram representantes, eu não sei se vocês viram isso aí. O que seria? Seria, deixa eu ver aqui, ó, a ata de Assembleia Geral de Instalação do Condomínio, que foi em 2001. Então, lá nessa época, eu lembro que eu consultei um pouco isso e parecia tudo bem, bem assim, igual um condomínio de um edifício, né? E lá aparece o nome de algumas pessoas. Essas pessoas, vocês conhecem? Já foram atrás quando instituiu isso? Não, são todos prepostos deles. Porque tem o nome dessas pessoas aqui, né? Numa chapa única, não sei se vocês chegaram a ver. Sim, a gente verificou sim. São Deixa eu quase uma ajudar. fruta cítrica. Posso ajudar a Gleice? Eu acho Pode. que o que ela está querendo dizer é que lá atrás, na época em que foi oferecida essa ata, esses nomes eles estavam abertos. E se eu não me engano, atualmente os nomes eles estão apagados. É isso, Gleice, que você está querendo dizer? Então, lá tem esses nomes. Eu estou vendo alguns nomes aqui, né? Então, Posso compartilhar uma coisa aqui? Acho que para a gente poder, igual o só um doutor minutinho, falou, Luiz. para a gente Agilizar, né? agilizar, eu separei algumas coisas. Sabe que eu posso compartilhar aqui rapidinho? Uma coisa que eu Só separei um aqui? minutinho, Luiz Carlos. Só um minutinho, Luiz Carlos. Gleice, se você tiver o documento original com o nome das pessoas abertos, compartilha para o escritório do Dr. Rafael, por favor. Porque ele já não consta mais no portal. André, eu tenho os nomes, tá, André? Você tem? Perdão, gente. São os Achei que não tivesse. representantes da incorporadora e da administradora que estão nominados lá, né? Faz parte da documentação que a gente enviou para o raio-x. Assim, eu pensaria que eles seriam as primeiras pessoas que tem aqui o apartamento, tal, pavimento 5, tal, cota, torre A, por exemplo, né? Tem essas informações lá, começaria a pensar por isso, quem são essas pessoas, né? Que se envolveram aí, porque eu imagino que nessa época estava tudo bem até, né? E depois que o negócio foi evoluindo, eu não sei, né? Estou pensando isso ingenuamente aqui. E esses cabecéis, isso juridicamente, eu acho que eles têm que ser acionados, né? Porque ele está falando que ele me representa, sendo que ele não me representa, né? Em um momento, eu assinei alguma coisa para alguém me representar. O que eu entendi aqui, eu assinei? Assinou Sumiu uma só. procuração. Você Eu assinou uma assinei uma procuração. procuração. Sim, Isso até que é um uma montante de dúvida. papel tinha isso aí. Eu não estou lembrando de onde eu assinei, eu tenho só o contrato, eu vou ler o contrato então de novo. Tá lá Quando dentro. você fez a Não, é um vistoria adendo. ele tá junto com os papéis, quando a gente toma posse do apartamento, um daqueles papéis, ele vai junto, obrigatório. mais. Comercializações particulares, eles também obrigam essa assinatura.
Às vezes a gente não se dá conta, mas como eu comercializo cota, né, eles obrigam você a assinar a procuração de condomínio, senão eles não concluem Não conclui o processo. Aí você não tem acesso ao portal. E isso daí, então, que o doutor que está conversando com a gente vai tomar as providências, né? Para pedir quem são essas pessoas, pelo menos por esclarecimento da gente, porque já que a gente entregou uma procuração para não sei quem, né? Eu entreguei uma procuração para não sei quem, não foi isso que estão me falando? Não é para identificar as pessoas, Gleice, é para que nós possamos, nós mesmos, nos representar. Ah, sim, por isso que eu estou falando, não importa quem seja, mas eu preciso saber o que ele fez em meu nome lá, né? Pelo menos. Não, você tem acesso, você sabe. Nunca foi nada boa para você, mas fizeram. Bom, vamos lá, Luiz. Posso rapidinho? É só mostrar aqui um negócio que eu acabei de encontrar, inclusive, enquanto vocês estavam conversando. É compartilhar aqui. Deixa eu ver como é que é aqui. Eu clico em compartilhar, né? Isso, estamos vendo sua... Tá vendo já minha tela? Sim. Tá preta. Agora tá. Então, enquanto vocês estavam aí, eu peguei e desmembrei aqui, peguei alguns pontos aqui da convenção coletiva, né? Então, a convenção coletiva realmente atual que está lá, ela está com os nomes apagados lá, ó. Então, você não consegue identificar, né? E coisas interessantes, né? Que assim, é interessante colocar isso nessa reunião hoje, porque, assim como eu, muitas pessoas eu acho que não sabia que nós somos condôminos, né? Olha que interessante a gente colocar isso e elucidar para todo mundo. Nós somos condôminos. Tá aqui, olha. Somos parte, somos proprietários. Cai no que a gente vem falando no grupo já. Como proprietários, nós temos direitos e deveres civis, né? Jurídicos e tudo mais. E aqui abaixo, dos direitos e deveres também, está aqui também escrito, nós temos o direito de ver todos esses livros. Então, os livros existem e nós podemos ver e devemos ter acesso a ele. Desde que marque, aqui está falando exatamente o que eu imaginava, né? O livro não pode sair de lá. Ok, concordo, mas se eu marcar com alguém, alguém tem que estar numa sala X, no horário tal, me atender e me mostrar os livros. Então, está aqui também, ó. Isso aqui está na página 6 da Convenção Coletiva. Indo para a página 9 da Convenção Coletiva... Deixa eu só trazer uma parte aqui, Luiz. Eu não quis fazer hoje uma demonstração ponto a ponto, tá? Mas eu deixei claro isso, que vocês têm esse direito, só que o exercício do direito ele é negado. A gente vai fazer uma notificação específica, se eles manterem isso, nós temos o caminho da ação judicial. Acho interessante, se quiserem, a gente pode trazer esse aí artigo por artigo para o pessoal visualizar, não tem problema nenhum. É coisa rápida, Everton, para a gente ganhar tempo aqui, coisa rapidinha, né? Só para simplificar hoje, para vocês entenderem os pontos. Agora sim, são condôminos, é um empreendimento de multipropriedade, existe uma fração de tempo, toda a questão do condomínio está determinando que vocês sejam representados pelo cabecel, e o cabecel são pessoas ligadas à incorporadora, né? Perfeito, então, perfeito. não se fazem como deveria fazer um edital e uma convocação específica para vocês, né? Então, o direito de representatividade de você está sendo tolhido, né? Então, essas são as situações gerais, né? Então, perfeito. A gente colocou isso de forma objetiva hoje para ganhar tempo. Tá bom. Então, aí, passando para outro ponto que eu queria mostrar rapidinho também, ó, que aqui, o que eu fiz para chegar nesse número de 13 milhões? Eu peguei cada uma dessas DREs aqui, pessoal, vim aqui no saldo total dela e fui somando aqui nessa planilha, ó. Foi aí que chegamos a esses 13.862.000, que são números que realmente... o colega aqui colocou 13 milhões dividido por 25 mil, dá 500 mil para cada um, 500 reais para cada um, ok. Fora né? IPTU, fora IPTU, Luiz. Fora IPTU. São mais 6 milhões, tá? Tá, e fora que, assim, eu não quero deixar passar aqui, né? Talvez aí a impressão que 500 reais de cada um vai resolver as coisas, porque a gente não sabe de nada.
Então, esse processo que eu estou entendendo a gravidade dele, além desses 13 milhões aqui que a gente não sabe o que está acontecendo, ninguém presta 13 milhões, porque, de fato, um outro colega colocou nos grupos, mas está tudo pago, Luiz. Ah, ok, está pago, mas quem está pagando? Por que está pagando? Quem é que paga para alguém 13 milhões e 800 mil reais assim, do nada? São essas questões que a gente precisa desse Será que apoio tá pago? jurídico. Não sei, então. E Será tem que tá pago? terceiros. E terceiros tem aquele problema super agravante. Você contrata um terceiro hoje, eu sou responsável pelo terceiro, mesmo eu pagando pela administradora do terceiro, eu sou o responsável. Se a administradora não recolhe fundo de garantia, INSS, não paga salário em dia, e depois esse funcionário sai e processa, ele vai processar quem? Vai processar nós, o Solar das Águas. Não vai processar a empresa que ele contratou. Tá, então assim, eu não queria, eu só queria deixar esses pontos aqui que eu separei um pouquinho, só para a gente. Eu não quero deixar ninguém desesperado, mas também não quero, né, parar assim de. Não, tá tudo tranquilo, R$ 500 resolve tudo. E outra coisa, todos esses detalhes, em breve, já está na reta final, o Dr. Everton e o Dr. Rafael e a Ana também já nos pontuaram, eles estão na reta final do raio-x. No raio-x vai ter uma explanação muito detalhada e aberta, não só para os associados, mas é uma oportunidade para a gente captar novos associados, porque a gente eles darão uma explanação detalhada desses pontos indevidos, né? Essa análise a gente já fez. O que acontece? A gente não tinha concluído ainda, porque a gente precisava das atas, a gente ainda não tem as atas, conseguimos hoje esses documentos com a Andrea, tá? Nós não temos as plantas do empreendimento, né? E aí a gente vai trazer uma questão aberta de se a gente não conseguir, e aí a gente está trabalhando aqui quais as ações jurídicas e os caminhos que a associação pode tomar. Essa é a pauta 3. O que são os caminhos? Tá? Ação de exibição de documentos. A convenção, e mesmo que não tivesse em convenção, Luiz, é requisito legal do síndico ter a guarda de todos os livros contábeis. Um síndico ele é responsável civil e criminalmente, e isso ilimitadamente na pessoa dos seus bens pessoais. Tá? Então, tudo isso tem responsabilidade para ser pedida aí. Então, qual é a ação judicial? Ação judicial de exibição de documentos, é o primeiro passo. Tá? Segundo passo que nós colocamos aqui, eu comecei a trazer a questão que nós ainda não tínhamos, e eu trouxe isso como um fato novo, e eu trouxe isso como primeiro ponto aqui da reunião, porque a diretoria também não tinha acesso, não tinha ainda tido acesso a essas atas, estive hoje com a Andrea, para chamar a atenção que existem indícios que nos saltam os olhos em relação a como que está sendo administrado isso e a responsabilidade que o Cabecel tem de fazer uma votação, uma aprovação de contas que não deixe dúvida. Né? Então, aí a gente pode entrar com uma ação que é uma tutela, com base em elementos, ou até mesmo com esse apoio, essa planilha que tu fizeste aí é importante, a gente pegar as pessoas que têm da própria diretoria essa expertise financeira e contábil, e independente de se contratar um contador específico, para fazer uma base técnica para apoiar um argumento jurídico de uma ação judicial vetando a aprovação de novas deliberativas de aumento de condomínio, de qualquer questão financeira através do voto Cabecel. Tá? E aí seria uma tutela inibitória, tecnicamente falando, o nome da ação é uma tutela inibitória para que os cabecéis não continuem a agir. Por quê? Porque está se faltando com o dever de transparência, que eles tinham que fazer isso conforme está na própria convenção, os indícios de números não estão batendo, não está passando a segurança jurídica, está se aumentando recorrentemente a taxa condominial, né, o que pode estar trazendo um prejuízo, seja por má gestão, seja por alguma questão que precisa ser apurada em uma ação própria, né, e por isso uma tutela inibitória para que não seja utilizado o voto Cabecel especificamente. Eu não posso
impedir o exercício da continuidade da vida do condomínio, não é isso? Mas então que se vale lá da cláusula final das disposições finais da convenção, que prevê a utilização de assembleias não presenciais de modo eletrônico com a convocação individual de cada condômino, tá? Que eu apresentei aqui antes de forma visual para vocês. Então, resumindo, nós podemos pensar, depois de analisar melhor esses documentos aqui, numa tutela inibitória para não continuar o cabecel, como trouxe agora há pouco tempo, desculpa, não gravei o nome da adquirente aqui, condômino, mas ela disse, eu não sabia que eles me representavam. Sim, representam. Quem são eles? São as pessoas vinculadas a quem construiu esse empreendimento, né? Os incorporadores, sócios desses incorporadores, que continuam até hoje recebendo, através de um poder de gestão em cima do empreendimento que tem através da volta da cota cabecel. O que eles ganham com isso vai ter que apurar, vai ter que entrar no livro diário, como aqui registrou um outro contador, apurar os detalhes, começar a tirar os nós. Então, ação judicial, exibição de documentos, nessa exibição de documentos, livros que se entenderem necessários, exibição de documentos para que os condôminos, os dados não sensíveis sejam compartilhados, a especificação total de quem são realmente os cabecéis, porque aqui a gente tem uma noção geral que sejam essas pessoas, né? Mas pode ser que tenha, como a própria convenção prevê que eles poderiam alienar essa cota cabecel a terceiros, pode ser que tenha um grupo específico de investidores que nós não sabemos que comprou uma parcela de cotas cabecel. Então, é preciso se entender quem são os cabecéis mesmo, como essa adquirente há pouco trouxe a questão. Então, hoje, a nossa pauta 3, ela visava exatamente trazer uma lucidez mais ampla para vocês dos pontos que nós podemos agir judicialmente, e antecipamos isso. Por quê? Porque estávamos com dificuldade na completude dos documentos e precisávamos trazer para vocês linhas de atuação, né? Então, hoje a gente trouxe os nossos próximos passos, são notificações e medidas judiciais, tá? Antes disso, já que a gente conseguiu essas atas e agora a gente já tem alguns números, fazer uma análise do DRE com a diretoria, e aí, se for o caso, contratar uma auditoria externa para fazer uma análise de ver o que é possível fazer antes de entrar num litígio. Aí entra a questão da ação, que foi a que, na verdade, que nós já sabíamos que iria ser a primeira, que é a da LGPD. As demais... da LGPD, mas aqui, nesse caso, a gente pode ampliar, já fazer uma exibição de documentos mais ampla, aproveitar a mesma ação, tá? Entendi, que é interessante para vocês. Tá? Sem dúvida. Então, seriam esses pontos. Aí vocês têm que entender assim, hoje, o que a gente quer aqui? Que vocês façam uma deliberativa aprovando a continuidade dos trabalhos em relação a uma medida judicial, caso seja necessário, nessa linha de uma exibição de documentos, de uma declaração, de uma demonstração, que seria, que a gente chama quebra da LGPD, para demonstração de quem são os condôminos, para apresentação de livros necessários, e aí se abriu hoje, como uma prerrogativa nova, de se pensar numa ação de uma tutela inibitória para que os cabecéis, que aí a gente chama de uma ação de representatividade, que ela não seja mantida na pessoa dos cabecéis em frente documentos que a gente está aqui apurando de plano. Tá? Porém, essa ação, a ação primária que eu penso é a de exibição de documentos. Tá? A de cabecéis, por mais que ela possa trazer prejuízo, já vem ao longo dos anos, essa tem que ser mais estruturada, com elementos técnicos, contábeis, para a gente não dar o tiro no pé. Como o doutor Rafael falou antes, o cabecel em si não é um problema. Ele é até um meio de solução. O problema é quando o cabecel não é utilizado da forma que represente os interesses da coletividade e não em prol de um benefício próprio de quem eles mesmos representam na pessoa desse cabecel.
Mas não pode fazer assim, então, nesse cabecel, ele não tem que ter uma prova que ele me consultou as pessoas? Ele não precisa acreditar Não há nisso? necessidade. A convenção não Tá. prevê essa É que eu necessidade, até li porque, além disso, eles, além do cabecel, vocês deram uma procuração, entendeu? Não, Então, mas ali assim, está escrito, em algum lugar está escrito lá, que é você e ele tem a obrigação de te mandar informação de consulta. Está escrito aí, acabei de ler aqui, eu vou até procurar Não, depois. isso vai ser utilizado para inutilizar. ele tem, mas ele não faz. Isso, Entendeu? mas É a então, por mesma isso que eu coisa, estou falando. o livro tem que estar lá, que nem disse o Luiz Carlos. Eu quero ir lá ver o livro, ele tem que estar lá. Então, faz o seguinte, tenta ir lá no dia que você estiver fazendo o uso da sua cota e pede um acesso a um livro, vamos ver se eles vão fornecer. Né? Quem está lá na pessoa do Luiz, que está lá presente, se o Luiz quer ir lá amanhã, ou a Cíntia pedir um acesso a um livro, eles vão fornecer? Nós iremos. Entendeu? Direito Nós, com tem. certeza, vamos. Agora, a negativa do direito, nós vamos lutar contra a negativa do direito. Para a gente provar que eles negativaram isso, nós vamos notificar eles formalmente. Não atendeu no preceito, no tempo legal da notificação, ação judicial. Esse é o ponto da pauta 3 aqui, pessoal. Tá. E aí nós temos que fazer esse movimento, ir lá pedir o livro, tal, mais de uma pessoa ou não? Só a Cíntia ou só alguém indo já Não, tá a gente bom. vai fazer uma notificação, porque a gente já sabe daí que eles a associação- não fazem essa disponibilidade de livros, já se tem já se tentou isso através da conversa, já se tentou meios através de e-mail, já foram feitos trabalhos aqui na pessoa do escritório, né? A doutora Ana faz essa interferência, a gente até não está apresentando aqui uma linha de tempo de atividades que a gente vem fazendo, né? Quero deixar claro que, vamos dar um exemplo, é como se fosse um funil. A gente começa brando, que está apertando. Agora a gente já está chegando num caminho que nós temos que pensar numa medida judicial, e por isso proposto hoje aqui essa autorização de vocês que a gente vai colocar em votação. Meu Deus, e a gente só tem 6 meses, hein? Prezados. Então, né, de acordo, a Andréia quer falar? Posso fazer uma pergunta? Pode. É só em termos de raciocínio, doutor Everton, uma vez que a gente obtenha esses dados contábeis, seja numa boa ou seja por essa ação que o senhor acabou de explicar, de acordo com o que a gente observa, com a contribuição do Luiz Carlos, então, que é contador, a gente já poderia mostrar para o juiz que tem coisa errada nessa hipótese, né? E aí, automaticamente, o próprio juiz, a gente poderia promover uma ação em que o próprio juiz sentisse a necessidade de pedir uma auditoria por conta do próprio processo, ou há a necessidade de que nós contratemos uma auditoria privada para provar que a nossa auditoria encontrou falhas, para então depois abrirmos um eventual processo. Bom, Acho que o senhor entendeu o que eu quis dizer. de novo, eu vou pedir desculpas pela minha recomposição de vozes. Eu estou aumentando o tom porque eu estou fazendo força. Aí eu me perco um pouco, talvez parecer que eu estou gritando, mas eu estou puxando a voz da onde que eu não tenho. E agradecer demais o Luiz Carlos pela disponibilidade, né, de estar fazendo análise conjunta aí com a gente dos documentos, que é isso que a gente precisa, gente, a força da coletividade e o interesse da diretoria e dos associados, né? E sim, partindo para a tua resposta, Andréia, a gente sim vai se valer dessas informações para fazer o que a gente chama no direito de apresentar a probabilidade do direito. Tá? Sem elementos, mesmo que a gente não tenha todos os elementos, a gente tem que mostrar já uma força jurídica de proporcionalidade, que é isso que a lei nos determina, de que a gente tem uma razão, né? Então, tecnicamente, sim, a gente vai precisar de um apoio contábil e técnico. Acho que eu tinha falado isso um pouquinho antes, tá? Não, mas eu me refiro a fazer uma auditoria, porque no nosso caso... A auditoria ela é importante, tá? Só que eu penso nós o temos seguinte... que fazer, doutor. A questão é, nós não temos caixa, Isso, nós não obrigada, temos Cíntia. financeiro para
custear uma auditoria particular, pelo menos até agora, enquanto temos poucos associados. Porém, ela colocou a seguinte situação: nós conseguimos induzir ao juiz e ele pedir a auditoria para ser cobrada no processo. Tá não bom. nos termos Agora tutoriais, ela fala. Desculpa. Vamos lá. Pensando em auditoria, tá? Se a gente tiver todos os documentos, tá? Através da ação de exibição de documentos, que é o que eu estou propondo aqui, mesmo que a gente não tenha caixa para pegar uma empresa especializada que possa fazer auditoria condominial, eu penso que nós temos no próprio grupo de pessoas aqui, e estou validando a posição técnica do Luiz Carlos, pelo pouco que ele apresentou, já vi que é uma pessoa que tem conhecimento, ele pode nos trazer os elementos, de repente, e aí talvez a partir disso, sim, se pode conseguir novos associados, né? Porque a gente tem um material para trabalhar uma coisa, veja bem, até então a gente não tinha essa questão aqui que eu acabei de mostrar de plano para vocês dessas atas, de que não tem sentido você ter uma arrecadação linear de valores até de centavos durante um ano, entende? Então, quando você começa a ter elementos, e aí a gente vai fazer, aí sim, o Luiz Carlos de posse do livro diário, livro razão, livro, né? Não quero entrar nos termos técnicos contábeis, que realmente não é a minha área de especialidade, né? Não quero falar aqui uma impropriedade aí, que senão o Luiz Carlos vai puxar minha orelha, né, Luiz Carlos? Mas tendo aí todos os documentos possíveis já dentro do judicial, aí a gente faz essa auditoria própria, e aí se entender que precisa de buscar mais um especialista, aí é um outro tempo, é um outro momento. Eu acho que é aquela questão, né? A gente tem que dividir o planejamento por fases, entendeu? Não, mas o senhor, no fundo, o senhor não respondeu. Nós conseguimos, sem fazer nós a auditoria, só com esses elementos captados e levantados pelo Luiz Carlos, induzir ao juiz, sem fazermos auditoria por conta, só com esses elementos, a gente consegue induzir ao juiz a ele solicitar. Mas veja bem, Cíntia. Ok, que eu estou tentando te trazer outra questão. Para que a gente faz uma auditoria? A gente faz uma auditoria para apurar as irregularidades. Se a gente tiver a documentação e a documentação já provar irregularidades, aí a gente vai pensar numa ação judicial que pode ser reparatória, ou aí a gente pode buscar outros elementos, entendeu? Então, quando a gente fala em auditoria, porque a gente quer apurar as irregularidades. Aqui, através dessas atas, a gente começa a já fazer um levantamento, uma probabilidade do direito para fazer o pedido de exibição de documentos. Através da exibição de documentos, nós vamos fazer, entre aspas, uma auditoria, por mais simples que seja, mas se aparecer ali ilegalidades, a gente pode até pensar no afastamento da administração, entendeu? Era exatamente isso. A gente queria saber. Vou pedir se para era o doutor Rafael obrigatório. auxiliar aqui, gente. Obrigado. Não, mas tranquilo. Entendi o ponto lá da Cíntia, porque a associação não tem receita para bancar um auditor, né? E no dado momento a gente já falou que seria uma necessidade. Nós temos uma limitação que é o seguinte: o administrador não presta contas ao condômino, ele presta contas à assembleia. E a assembleia é representada pela coletividade de cabecéis. Tá? O que a gente tem que demonstrar num dado momento para o juízo é que essa prestação de contas é viciada no momento que os cabecéis são vinculados ao administrador. E, com isso, pretender por vício, prescrição de 4 anos, pretender a anulação das prestações de contas realizadas, e aí, com a anulação da prestação de conta realizada, é necessário uma nova prestação de contas, até mesmo judicial. E na nova prestação de contas judicial, é feito nomeado um perito pelo juiz para fazer o levantamento das informações. Tá? Mas é um caminho longo a ser seguido. Tá? O caminho mais rápido a ser seguido é ter acesso à documentação, através da ação de exibição de documentos, e contratar um auditor particular para levantar todas as irregularidades, e aí com isso apresentar ao juiz já o relatório de uma auditoria.
Esse é o caminho mais curto, tá? Mas quando não tem dinheiro, vai-se de ônibus ou a pé, tá? Quando se tem dinheiro, Mas como é que é, de Porsche. doutor Rafael, mas no caso, eu estou me pautando nos processos trabalhistas, que eu tenho algum conhecimento. No caso, da gente contratar uma auditoria própria, privada, não caberia à outra parte contestar a nossa auditoria e, portanto, o juiz vai ser obrigado a chamar o auditor isento da mesma maneira? Não vai prorrogar no mesmo tempo os dois processos? É isso que eu estou querendo saber. Não necessariamente, porque os auditores independentes, eles têm também uma questão de veracidade nas suas informações, tá? Então, o que o auditor pode é maquiar uma informação, não apresentando uma informação completa. Então, o auditor, ele não pode mentir sobre uma informação. Ele pode não apresentar a informação completa e apresentar só parcialmente, tá? Então, Mas, doutor, desculpa cortar, mas aqui no meu condomínio aconteceu a mesma coisa e a gente fez uma auditoria, eu tenho formação em auditoria também. Então, assim, aqui no condomínio, o que que a gente fez? A gente pediu para colocar essa pauta em votação na Assembleia. Ou seja, que fosse instaurada, que o condomínio pagasse, e a gente pode solicitar que o condomínio coloque isso em pauta na votação de uma... É que eles não chamam a gente para as reuniões de condomínio, mas isso poderia ser uma pauta. Se colocar isso na pauta e for votado pela maioria, sim, o condomínio pode pagar pela auditoria. Não, mas veja bem, quem é que vota? O cabecel. Quem é o cabecel? Sim, exatamente. Ele mesmo, isso. ele mesmo. É o ciclo, exato, está no ciclo deles. Exatamente. Então, a não ser que haja uma demonstração de que há irregularidades, não haverá uma intervenção judicial, porque aos olhos da lei está tudo bonito, é democrático, eles votam, eles se reúnem. Só é importante, né, doutor Rafael, a gente, né, trazer aqui a informação de que toda e qualquer ação judicial, né, ela tem que ser muito bem embasada, ela tem que ser muito bem documentada, porque há o risco de sucumbência. Então, a gente não pode sair ajuizando um monte de ações, correndo o risco de, já não temos dinheiro, temos que pagar a sucumbência. Então, é nesse momento que a gente pede ali, né, a atenção, a paciência, que os passos precisam ser tomados devagarinho, pensando aqui, pensando ali, tudo é uma questão de estratégia, né? Então, nós estamos aqui para isso, para traçar a melhor estratégia para que vocês consigam obter o melhor resultado possível daquilo que vocês querem. Então, só precisamos, né, desse entendimento de que nem tudo é para hoje, nem tudo vai ser amanhã. Paciência. Tá, pesados, a gente já sabe mais ou menos o que queremos, eu até vou pedir para que a gente efetivamente conduza aí para a conclusão da nossa Assembleia, tá? Nós temos, então, o pedido, a indicação de uma aprovação de uma ação de exibição de documentos e a aprovação de uma tutela inibitória do uso do cabecel, né, por conta da representatividade, e a ação de quebra da LGPD para ter acesso a totalidade dos condôminos multiproprietários. Essas ações já foram apresentadas à diretoria e tem a concordância dessas ações. Alguém nessa Assembleia se opõe ao ajuizamento dessas 3 ações? Não. Não, estou de acordo. Andréia, a gente faz por rejeição, tá? Então, quem se opõe, a gente anota, porque normalmente a maioria está de acordo. Então, vou repetir a pergunta, pode colocar no chat ou manifestar. Não precisa manifestar o ok, e sim a rejeição, tá? Leandro, se tu tens rejeição, tu anota no chat, senão não precisa. Vamos dar um tempinho só para... Ok, então o Leandro também é favorável. Só dá um tempinho e ver se alguém se manifesta. Ok. Doutora Ana Paula, então aprovadas 3 ações pela Assembleia. Mais algum item da pauta? Não, nós cumprimos todos os itens da pauta e podemos encerrar, então, agora às 20h54.
Boa noite a todos, parabéns pela união, parabéns pela decisão de tomar conta do empreendimento de vocês e contem sempre com o nosso apoio jurídico para que a gente possa ajudá-los. Uma boa noite a todos. Obrigada, doutor. Obrigada, boa gente. noite a Boa todos. noite. Obrigada a Obrigada, todos. boa noite. Obrigada também, em especial, William, que está fazendo parte, e Carlos, que se Boa noite. fizeram